antes do intervalo falávamos de João Durano, porque já esteve envolvido em várias polémicas, quer nos últimos clubes onde esteve, quer também na vida pessoal, e até já está também essa referência na nossa imagem. Um outro episódio que há pouco não referimos, também já foi apanhado de mota a alta velocidade a conduzir sem capacete, portanto aqui Zé no domínio mais pessoal, mas também já aqui referimos episódios no Fenerbahçe e também no Zenit, nos dois últimos empréstimos, em que efetivamente passou por alguns episódios de indisciplina. Deve haver aqui um alerta para o Benfica ou não? Deve, claro que sim. Há uma predisposição para. Há jogadores assim. Há jogadores que levaram isto até ao extremo, não é? Grandes jogadores. Dou o exemplo de Mário Balotelli, por exemplo. Jogador fantástico. E que foi jogador de José Mourinho. Quer dizer, a idade não pode justificar comportamentos, porque quando eles começam a enraizar e a tornar um hábito, depois há um padrão de indisciplina latente que é difícil para o próprio, seja ele qual for, chame-se Durano ou outro nome qualquer, a controlar. Eu quero acreditar que o Benfica mediu e calculou os riscos, os prós e os contras. Prós, evidentemente, a qualidade enorme que este jogador tem. A época passada correu-lhe toda ao contrário, é verdade, de tal forma que acabou por ficar fora do Campeonato do Mundo, mas é indiscutivelmente um jogador de grande qualidade que vem dar um upgrade dessa mesma qualidade à própria Liga Portuguesa, assim ele esteja bem, e essa é que é a questão, porque o passado recente aponta no sentido de haver aqui um percurso errático, aquilo que aconteceu em relação ao Al-Nassr poderá também ter a ver com a própria forma de trabalhar de Jorge Jesus, que é um treinador muito disciplinador em determinados parâmetros, tal como Mourinho, e não gosta, evidentemente, de abrir exceções. Repara que no Fenerbahçe ele jogou na primeira mão do play-off frente ao Benfica. Aliás, uma dupla de ataque de respeito, não é? Era ele e El Naziri. Depois da segunda mão, aqui em Lisboa já não jogou. Jogou o El Naziri e jogou o Talisca no apoio. Mas também, enfim, digamos que com o Fenerbahçe com uma postura um bocadinho mais reativa do que aquela que tinha tido em Istambul, 0-0 lá, 1-0 cá, gol lá Turkoglu, e o resto nós sabemos o que é que aconteceu. Agora, é um jogador de grande qualidade, basta, quer dizer, recordar algumas coisas que ele fez, e não foram poucas, na Premier League, ao serviço do Aston Villa. Portanto, nós sabemos que a qualidade ele tem. É um jogador potente, um jogador rápido, um jogador técnico, um jogador forte, um jogador que, sendo preferencialmente destro, também remata com o pé direito, sem problemas. Com o pé esquerdo? Sendo destro, também remata com o pé esquerdo. Desculpa, eu queria dizer, sendo canhoto, também remata com, sendo preferencialmente esquerdino, ou utilizando mais vezes o pé esquerdo, devolver à presteza, e depois foi emprestado imediatamente ao Zenit, onde as coisas também não correram muito bem. Agora, isto não retira nenhum valor do ponto de vista da essência, em termos futebolísticos, em termos técnicos. É um jogador de alto gabarito. Agora, com certeza que ele quererá ser o primeiro, e aí acompanha o Gonçalo, a querer desfazer essa ideia que ficou, essa percepção que ficou, que é um jogador difícil do ponto de vista da disciplina profissional. Porque a qualidade, toda a gente sabe que ele tem. O melhor exemplo, mais recente, é o Dembélé, por exemplo. Era conhecido como l'enfant terrible. E, de repente, é o Ballon d'Or da época passada. Não estou a comparar a qualidade, mas estou a dizer que é possível tu estares a um topo e teres aqui alguns vieses na tua carreira. Achas, Pedro, que já mudou o mindset, já mudou a forma de... Não faço ideia. Pensar... Não faço ideia. Há uma coisa... ou não um alerta? Desportivamente tem que haver vários alertas. Desportivamente é inatacável. Se for durante os últimos 6 meses do Aston Villa, 2024, não é preciso conversar sobre o assunto. Impacto imediato, um jogador fortíssimo fisicamente, um avançado de topo, com muita força. É comparar a Darwin Núñez. Com velocidade, com tudo e mais alguma coisa. Se for o rapaz do último ano e meio, o Benfica tem um problema difícil de resolver. O que há aqui que pode, eu vou chamar de tranquilizar sem aspas, os adeptos do Benfica. Marco Silva quis muito,
2, já foi Mário Branco que o levou para o Fenerbahçe. E, portanto, tem um conhecimento do que faz, do que não faz, no campo, fora do campo, tudo e mais alguma coisa. Não tenho a certeza se o Mourinho ainda considera o Mário Branco o melhor diretor desportivo que quem trabalhou, depois de ter ido buscar um jogador que ele encostou, por muito pouco tempo que tenha sido. E, portanto, essas duas premissas acho que devem, de alguma forma, tranquilizar. Agora, não sei como é que ele vai olhar para isto e para Portugal. Aqui come-se, bebe-se bem. Felizmente, quem tem dinheiro, muito dinheiro, como é o caso deles, tem uma boa vida. Agora, como é que ele vai olhar aos 22 anos? Quer dizer, ele é um jovenzíssimo, não é? Conhecer isso tudo muito melhor do que nós. Eu não tenho sequer o direito de questionar. As coisas podemos apontar, aconteceu isto no Zenit, aconteceu isto no Fenerbahçe. Então pode não ter concordado com a decisão aconteceu de José isto com Mourinho. 17 anos, porque Pode não muita ter gente já concordado fez. Mário Branco com a decisão de José Mourinho ter afastado o jogador, é isso? Pois, já não sei. Ele foi buscá-lo, portanto conhece o que ele faz e o que não faz. O que é capaz de fazer desportivamente e o que é capaz de fazer fora do campo. Portanto, isso sim, há que elencar aqui Mário Branco. Não, ele é que tem que estar no centro desta contratação. E ele é que foi tratar dela. E bem. E, portanto, acho, desportivamente, repito, é inatacável. Agora, eu não sei, que eu não vejo o campeonato russo, ao contrário de outras pessoas. Não sei se ele jogou muito, pouco. Ponta de lança do Zenit, creio que era o Somolev, o russo. Mas agora já nem vemos a seleção russa por causa da guerra, mas os melhores jogadores eram brasileiros e são o Luís Henrique, que esteve no Mundial, o Pedro e por aí adiante. E, portanto, ele ali não só viu o Enesiri, como perdeu depois o lugar para o Talisca durante muito tempo. Em Lisboa no já não Fenerbahçe. Ele não faz um gol de bola corrida desde janeiro. Quando estava... Marcou 2 golos no Zenit, foram ambos de penalti. E, portanto, tem que ser uma transformação muito grande na cabeça dele, no treino, no descanso, no voltar a treinar e no jogar. nesse E só sentido- uma outra coisa. Rapidamente, Eu Pedro, não por acho que favor. fosse, mas isso sou eu. Já percebi que para Marco Silva era imperioso. Eu não acho que fosse uma Ou não Rafael, fez na baliza. Há Sobre outra esta questão hipótese também te sobre os parece dois. que não era prioritária esta contratação e já agora faz sentido o Benfica avançar para ela, correndo o risco de poder presenciar outro episódio de indisciplina? Olha, primeiro ponto, pegando nas últimas palavras do Pedro. O Rui Costa disse, creio que foi na última Assembleia Geral, ou depois dela, que havia 2 lacunas, a de central e a de extremo, e só entraria alguém caso saísse um jogador. E, portanto, eu tenho partido do pressuposto que alguém vai sair, entre Ivanovic e Pavlidis. bom pressuposto. Se for Pavlidis a sair, acho que é o cenário menos provável. Acho que é um risco entregar as fichas a Duran, na titularidade do ataque, perante o histórico recente. Se for Ivanovic, e é certo que o Ivanovic não correspondeu àquilo que, pelo menos os treinadores, pelo menos não foi aposta dos treinadores, de José Mourinho, como Bruno Lage jogou alguns jogos, mas também a amostra foi muito curta. E com Marco Silva, supostamente, também não convence, não haveria aqui urgência em contratar um avançado. Mas é líquido que voltar a haver um avançado que custou cerca de 20 milhões de euros com uma passagem efêmera no Benfica. Tem sido um padrão, infelizmente, para o Benfica nas últimas temporadas. Em relação ao Duran, acho que é um bocadinho, nesta altura, a tirar uma moeda ao ar e ver qual é o lado da moeda de Duran que calha no Benfica. Eu acho que se for o Duran do Aston Villa, obviamente, um excelente jogador. Deixa-me só interromper-te, Rafael, porque vão ser recebidos os novos campeões do mundo pelo rei de Espanha. Já estão também a chegar essa comitiva espanhola que venceu o último Mundial, deu origem a uma festa tremenda pelas ruas espanholas, que também acompanhámos aqui no Nau, com muita festa que foi feita. Acumulou a Espanha o título de campeã do mundo ao título de campeão europeu, que já tinha conquistado em 2024, e por isso também são recebidos os jogadores e a restante comitiva espanhola ao mais alto nível pelo rei de Espanha. Já estamos a ver também esse momento a acontecer nas imagens. Conseguiu a seleção espanhola conquistar este campeonato do mundo depois de vencer
a Argentina já no prolongamento, com um golo de Ferran Torres, a seleção espanhola que dominou claramente a seleção argentina e conseguiu apenas no prolongamento materializar essas oportunidades em golo. Por outro lado, a seleção argentina, como sabemos, não fez qualquer remate nos 90 minutos. Já vimos também passar Lamine Yamal, que também já foi cumprimentado, uma das grandes figuras da seleção espanhola que conseguiu esta conquista do título mundial. Vemos agora também o restante staff a ser cumprimentado pelo rei de Espanha, também pela mulher Letícia Ortiz, que também está nesta guarda de honra quase que é feita aqui aos campeões do mundo. Vemos também as filhas a serem também a cumprimentarem também os novos campeões do mundo depois desta conquista que a seleção espanhola conseguiu na última noite. E creio que ainda não tinhas terminado, Rafael, sobre Jean Duran, que era o tema que falávamos anteriormente, antes de mostrarmos esta Sim, imagem. focando mais agora no Duran, eu gostava muito dele no Aston Villa. Acho que foi enfim, não foi sempre titular, porque havia o Watkins, que era um absoluto indiscutível na equipa, mas sempre que tinha oportunidades, seja como titular, seja a saltar do banco, mesmo tendo poucos minutos, tinha sempre impacto. Ele tinha uma facilidade de remate brutal. Houve ali um período que era cada tiro, cada mel, cada remate, cada gol quase. Portanto, foi um avançado com impacto numa liga extremamente competitiva como era a Liga Inglesa. E nessa altura em que vai para o Aston Villa, já era visto como um potencial belo avançado para o futuro a nível top, tendo muito potencial. Mas depois acaba por sair do Aston Villa. Eu depois confesso que lhe perdi o rastro, fui acompanhando alguns números, alguns highlights, mas pouco mais. Mas aquilo que fica do último período da carreira de Duran são estes problemas comportamentais, que por consequência levaram ao término de 2 empréstimos de forma precoce, ou seja, saiu mais cedo do Fenerbahçe do que se previa, e o empréstimo no Zenit também acabou cedo. O Zenit anunciou umas semanas antes dos últimos jogos que tinha que havia ali algum problema pessoal, e o empréstimo também terminou de forma precoce. Daí eu dizer-te que é uma absoluta incógnita o Duran que o Benfica vai encontrar. Acho que ninguém pode dar certezas em relação a isso. Portanto, acho que será importante que a sair alguém do Benfica, porque eu reforço, tenho que partir do pressuposto que algum deles vai sair, olhando para as recentes declarações de Rui Costa. É bom para o Benfica que seja Ivanovic, porque Pavlidis é o avançado titular atualmente do Benfica, e acreditar que o Duran chega aqui e vai partir tudo é muito arriscado olhando para o histórico recente. Recordo também que acompanhámos há instantes, e já te devolvo a palavra, Zé, o momento em que os reis de Espanha acabaram por felicitar, por cumprimentar os novos campeões do mundo. Estamos a ver imagens em direto, reforço nesta altura também com os reis de Espanha, já com as camisolas da seleção, já depois de terem cumprimentado 1 a 1 todos os protagonistas desta conquista histórica para a Espanha, que conseguiu aliar o título de campeã europeia ao título de campeã mundial, um absoluto domínio espanhol neste momento no futebol. Vamos voltar também daqui a pouco com novos temas, com João